Vamos falar de comportamentos que geram riscos trabalhistas? E aí, conversadores e conversadoras de elevador, estamos de novo aqui para a gente ter aquele papo legal, que é conversa legal de elevador com a doutora Andréa Faber. Tudo bem, Andréa? Olá, tudo bem? Estou de volta. E a gente tem um tema hoje especialíssimo, que são aqueles comportamentos rotineiros do dia a dia que podem gerar riscos trabalhistas. A gente vai falar sobre NR1, assédio, riscos. Eu tenho certeza que você vai adorar esse papo. Mas antes da gente começar, aquele agradecimento especial à Infoleve, nosso patrocinador aqui do canal desde o comecinho, lá de trás, e que continua com a gente aqui em 2026. Obrigada, Infoleve, pelo apoio aí e que permite que a gente esteja semanalmente aqui no canal. Vamos lá, doutora Andréa? Opa, vamos sim. Vamos falar de comportamentos que geram riscos trabalhistas? Antes da gente falar de riscos, de NR1, vamos falar um pouco de comportamento? Quais são aqueles comportamentos que a gente tinha no passado, no ambiente de trabalho, e que a gente levava numa boa e que hoje a gente precisa ficar atento? Hoje não se tolera mais, né, as brincadeiras fora de hora. Então, a gente tinha muito no nosso ambiente umas brincadeiras, piadinhas, que hoje a gente tem que ficar muito atento. Aquilo que a gente não via maldade, hoje essas brincadeiras podem não ser maldosas, mas para quem está querendo levar isso adiante, pode ter uma interpretação que desfavoreça. Ou realmente quem está fazendo a piada tem mesmo a intenção de adotar aí uma conduta inadequada. Comportamentos também da maneira como a gente se dirige à pessoa, tá? Tirando a questão das brincadeiras, mas a forma como você vai tratar o seu colega, o seu superior ou vice-versa, nesse contato que você detém aí com o seu colaborador, né? Então, não ser tão agressivo, escolher as palavras certas, dar o feedback de forma adequada, né? Então, hoje isso mudou muito, né? Essa exigência de muito mais respeito, independente de que cargo você ocupa, ela está sendo muito mais rigorosa. No mais, a gente tem comportamentos que acabam originando questões, né? E dentro do nosso setor aqui de elevadores, comportamentos como uma cobrança excessiva, uma jornada extra além, né, e recorrente, trabalhos solicitados, exigidos para que sejam executados e a pessoa ainda não está adequada, adaptada, pronta, que podem então te levar a um risco de um acidente de trabalho ou, acima de tudo, né, doença profissional. Quando a gente fala de comportamento, né, isso logo remete a gente a falar, por exemplo, de assédios, né? Assédio moral, assédio sexual. Mas você está abrindo esse leque para algo que é mais corriqueiro ainda. Não que não seja tão importante, tá, gente? De a gente falar de assédio moral e assédio sexual. Mas a gente vai focar numa dinâmica que é bem comum no nosso segmento, né? Que é aquela brincadeira ou aquela cobrança bem clara, bem objetiva, ou até, às vezes, vem em forma de insultos, exigindo que o profissional ceda a sua carga de horário de trabalho para solucionar um problema do elevador, porque o cliente está ali em cima, né? Vamos falar um pouquinho mais dessa parte?
Sim. Andréia, eu tenho visto que muitas vezes, como a gente está com uma redução muito grande de mão de obra, né, tá muito difícil a gente repor profissional, às vezes a equipe está reduzida, não é porque a gente não quer abrir vaga, mas está difícil de trazer, você acaba ficando com o único colaborador lá que é bem experiente, que ele precisa tirar aquele defeito, porque senão o elevador não volta a funcionar. Essa exigência, quer dizer, você só vai sair do cliente quando você efetivamente resolveu o problema, quais são os riscos desse tipo de exigência? Então, Kátia, assim, primeiro falando no escopo específico da questão trabalhista, né? Tá. Primeiro que você vai estar excedendo a jornada de trabalho desse colaborador, né? Jornada de trabalho, por lei, é 44 horas semanais, 8 horas diárias. Você pode fazer até 10 horas, no máximo, por dia, tá? Só que, obviamente, desde que você tenha ali um acordo de banco de horas, por exemplo, onde essa pessoa vai marcar esse banco, né, esse crédito, para depois poder utilizá-lo. E fora não ter uma regra, né, que vai se suportar de você estar excedendo essas horas, então, pela lei trabalhista, você já vai estar criando ali um descumprimento. Além da questão trabalhista, que vai gerar a questão financeira, que nem sempre é vista e paga pela empresa, você vai estar gerando no colaborador aquela sobrecarga de trabalho, além, né, daquela angústia de que ele precisa executar aquele trabalho, porque depende dele para o cliente, né, ficar satisfeito. Muitas vezes aquilo está dentro de uma meta, e não é só a meta do técnico, às vezes é na meta do gestor dele, e que, portanto, vai gerar uma condição muito ruim até chegar no âmbito aí da saúde mental desse colaborador. Então, assim, o ideal, primeiro, é contar com mais de um colaborador, entender essa dinâmica, né, do que efetivamente está acontecendo, negociar com o cliente muitas vezes, porque não é possível, ele está ali. Mas muitas vezes o nosso medo é ter que falar para o cliente que de fato o defeito está Perfeito. muito complicado e que a gente vai precisar mais de tempo, né? Por isso que é importante a gente ter uma área comercial que saiba falar a língua do cliente. Obrigada pelo parênteses. Não, mas tá perfeito. E é exatamente também esse outro ponto, porque a gente precisa se posicionar para o cliente, né? Até porque a gente tem inúmeras justificativas que vão nos favorecer quando eu falo para o cliente que eu preciso de um prazo maior. Às vezes, aquele técnico que está ali não é o especialista naquela questão que está sendo tratada, né? Então, isso é importantíssimo, esse parênteses aqui que você trouxe muito bem colocado, tá? Mas dentro da nossa dinâmica, o que a gente também tem que adotar? Em alguns estados, Kátia, o CREA estabelece a quantidade de equipamentos por técnico. Isso não é uma regra geral, são para alguns estados, tá? Eu posso citar aqui alguns que, para quem, né, são desses estados estiver ouvindo, possa se surpreender, tá? Por exemplo, Paraná, 150 Nossa, por técnico, e é bastante, hein, gente? tá? Santa Catarina, 200. Eu não tinha essa Tá? informação, ó. Furo no Minas, conversa de elevador, hein, gente? Minas Gerais, 60. Olha a diferença entre um e 60. outro. 60, tá? E o outro, acho que é Alagoas, se eu não me engano, 200, tá? Isso é o CREA. Isso é uma legislação do CREA. Por quê? Porque ele está avaliando o quanto esse profissional capacitado, treinado, enfim, tem as condições de manter manutenido o equipamento e atender na qualidade que se espera, né? Que foi contratado e que se espera que seja aplicada, né? Agora, o que isso tem a ver com a NR1, né? Porque você já falou,
excedeu a hora de trabalho, não pagou a hora extra, você tem já uma lei que protegia, já tinha normativas e tudo mais. O que a NR1 tem a ver exatamente com esse ponto? A NR1, ela nasceu em função de uma portaria do Ministério do Trabalho, agora em 2025, 1419. O que está acontecendo? Teve um aumento significativo de pessoas que estão adoecendo por questões de saúde mental decorrentes de assédio, de sobrecarga, de estresse excessivo, de depressão, de síndromes. A NR1, que já existe, que ela previa e mantém, né, os riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Quer dizer, ela já previa tudo isso. Tá. Ela pediu agora, né, está exigindo, a partir do dia 26 de maio de 2026, porque... Tá aí, hein, gente, ó. Tá aí já. Tá aí. Ela foi publicada em 2025, mas ela vai passar a exigir agora em maio de 26, tá? Então, a NR1, que incluiu os riscos psicossociais, né, que são os riscos do assédio, da sobrecarga, do estresse, da depressão, que afetam, né, a dignidade humana e a saúde mental. As empresas, então, a partir, né, de 2025 para cá, que já deveriam estar adotando as suas medidas, elas precisam introduzir num documento que se chama Programa de Gerenciamento de Crise. Tá? Esse programa de gerenciamento de crise, ele vai dentro de um plano maior, que é gerenciamento de risco ocupacional, onde lá dentro já tem os riscos físicos, biológicos, tal. Você vai incluir mais esse, tá? E você vai ter que indicar, apresentar os riscos que você já teve dentro da sua empresa e como ele foi tratado, tá? E quais medidas a empresa está adotando para afastar que esses riscos voltem a acontecer ou outros novos aconteçam, né? Então, essa exigência, Kátia, ela vem de um pedido em função de questões financeiras muito impactantes, porque um colaborador afastado, ele custa para o governo um certo período e depois ele pode voltar com tudo contra a empresa, né? Aqui também só a título de conhecimento, o colaborador, quando ele passa a ter um benefício junto ao INSS, quem está arcando é o governo. Só que o governo, o INSS, ele pode entrar depois com uma ação contra as empresas, pedindo e cobrando dela esse valor que ela teve que pagar para o colaborador. Então, vou desenhar um cenário aqui. Começou a sua chamada oral, tá, doutora? Vamos lá. Ela dá risada. Lá vai. Não, só para a gente colocar em exemplo, né? Então, vamos pensar que eu tenho uma empresa em Minas Gerais, e aí, pessoal de Belo Horizonte, saudade de todos vocês. Estivemos aí na Lift Road Show, né? Verdade. Então, vamos dizer que eu tenho uma empresa lá em BH, que você falou que o limite 60 técnicos por equipamento. Então, estou ali, ultrapassou um pouquinho, tá, André? Até porque nas conservadoras, o número normalmente é mais baixo, tá? 150, 180, é bem comum nas multinacionais, né? Então, vamos pegar o caso de BH. Tem ali 65 equipamentos pelo meu técnico, mas numa rota bem pesada, equipamentos que dão muito problema, né? Equipamentos que dão tudo espigado, e esse colaborador já vem apresentando questões de cansaço, de falta de atenção, já
sei lá, bater o carro da empresa. Quer dizer, ele vem trazendo alguns sintomas, tá? Mas a gente continua ali pressionando porque a gente está com falta de mão de obra, né? E esse colaborador é afastado, fica no INSS e tem provas de que ele, de fato, foi pressionado até chegar nesse burnout aí de afastamento. Esse é um caso que seria um exemplo para isso que você falou? Sim, totalmente, Kátia. Totalmente. Esse é um caso que, além dele ter sido afastado, que o INSS pode entrar contra a empresa, ele, pessoa física, ex-colaborador, ou ele pode entrar até enquanto é colaborador, tá? Ele vai, de fato, exigir da empresa uma indenização. E aí a gente está falando de dinheiro A gente está falando de dinheiro, tá? Uma indenização por dano material e por dano moral. Tá? Em função de como ele está, e não só a título de questões profissionais, mas também pessoal. Tá? Se isolou da família, não sai mais, tá só à base de medicação, não pode mais dirigir. Então, são uma série de fatores dentro desse seu exemplo que vai trazer para esse empregado o seu anseio aí em buscar, obviamente, essa reparação que a empresa causou nele em função desses excessos, tá? Agora, uma pergunta que tem martelado na minha cabeça, né? O ano passado, a gente teve a Expo Elevador, você inclusive levou esse tema da NR1, eu também falei sobre isso lá, mas de lá para cá, eu vi baixa atenção das empresas para esse tema, né? Fui pouco procurada, porque antes, né, disso tinha muita empresa se perguntando como que se adaptaria. E hoje eu não tenho visto toda essa necessidade, né? Você acha que essa NR1, esse adendo, né, vai pegar? Kátia, o que acontece? Essa questão que eu vejo, ela envolve uma questão política e no âmbito empresarial. O que eu entendo que vai acontecer? E isso é clássico, tá? As empresas vão passar a serem autuadas e a partir da autuação é que vão começar a se preocupar a correr daquilo que já deveria estar pronto. E a primeira é sempre aquela festa na mídia, a primeira empresa. Exatamente. É por isso que ainda a gente não se movimentou. Exatamente. E assim, a gente está falando, as multas, né? Elas vão de 2.500 a 6.700, podendo dobrar, né? Chegar a 50% a mais desse valor se for reincidente. Então, esse valor está falando da multa. Quer dizer, se a minha empresa já foi multada e, na sequência, eu tenho um colaborador que se atenta a isso, foi afastado, a gente ainda tem aquele risco anterior que você falou, de ele entrar ainda com uma ação trabalhista. Exatamente. Porque ele agora tem a prova que a empresa foi autuada. Gente, pelo amor mesmo. de Deus, acordem! É isso mesmo, é isso mesmo. Então, com a autuação, é prova para o colaborador de que a empresa realmente não se preocupa com a situação, tá? Então, assim, foi autuado, não tem ainda seu plano pronto, então faça seu plano para que você dê esse exemplo interno para dentro de casa e não é algo só para protocolar, é algo que você tem que executar, contar até com profissionais da área de segurança, da parte de gestão ali de pessoas, alguém de RH, mas fazer acontecer efetivamente, tá? Porque esse colaborador que está ali filmando você e que você foi autuado e já trouxe para dentro, está tratando, de certo, isso vai afastar esse risco que você estaria tendo caso você não tivesse resolvido, tá? Legal. A gente
já está indo para a gente encerrar esse Legal. episódio, que eles são curtinhos, e aí eu queria falar exatamente desse ponto que você falou, como mitigar esse risco. Então, a gente já entende mais ou menos o que é o problema, mas como que a gente atua, como que a gente faz? O que eu preciso ter como iniciativa para se vier um fiscal, para se vier alguma coisa, eu mostrar que eu estou atuando, que eu estou fazendo alguma coisa. Bom, Kátia, acho que o primeiro ponto é estruturar esse PGR, né? Esse Programa de Gerenciamento de Risco. Tem que ser um técnico de segurança que tem que fazer ou pode ser algum outro profissional? Não, geralmente quem está à frente é uma pessoa da área de segurança do trabalho, tá? Que eles estão bem adaptados ali com as NRs e vão poder ajudar a fazer esse plano. Só que ele não é feito só por esse profissional, ele vai precisar do apoio, obviamente, de quem cuida da parte de RH, da sua medicina do trabalho, que muitas vezes é terceirizada, não tem problema, mas eles têm ali os seus dados, né? Te acompanham. Para se saber, por exemplo, o que você teve de pessoas que ficaram afastadas, de licença médica. Você vai buscar, por exemplo, mesmo que você não tenha aplicado, registrado, mas eventuais ali advertências, suspensão, tá? Comportamentos, pessoas que trouxeram situações para você passar, fazer um mapeamento disso, né? Se você ainda não tem, você vai passar a fazer entrevistas, questionários. Partindo dali, você vai montar as suas medidas preventivas. Você vai precisar, com certeza, de uma política de prevenção, tá? É importantíssimo que você conte também com treinamentos, você colocar as pessoas informadas e ter um canal não só de denúncia, mas um canal de acolhimento. Tá? Importante isso. De acolhimento. Canal de denúncia, pessoal, você não tem que ter para falar que tem, você tem que ter e ter quem vai recepcionar essa denúncia. Atenda, entenda. Né? Isso é muito importante. Por quê? Essa pessoa que está denunciando, às vezes ela quer ser anônima ou ela quer o sigilo, e ela tem todo o direito de ter o sigilo. Então, quem receber ali tem que saber tratar e tratar de uma forma imparcial, né? E se você é amigo daquele que estão falando, não é você que vai cuidar daquilo. Tem que ter uma outra pessoa para ser imparcial. No mais, o acolhimento, que realmente quer ouvir, né? Você dá um suporte, às vezes, ali psicológico, direcionar para um profissional que vai ser fora, né? Então, isso tudo é o que vai contar para você tratar a NR1 dos riscos psicossociais, tá? Então, seriam essas medidas, além de registrar, e você está sempre investigando, voltando uns passos para trás para entender a origem daquilo, que vamos recair em assédio, em sobrecarga, estresse. Pode até ser uma pessoa que já venha com problema familiar. Pode ser uma pessoa que já venha com problema de alcoolismo, por exemplo. Inclusive, né, a gente fez recentemente um treinamento online, que a gente abriu online. Eram 2 dias sobre comportamentos, questões de inteligência emocional, e o último dia era sobre riscos trabalhistas. E nos surpreendeu que, novamente, quem se interessou por esse tipo de conteúdo foram as elevadoras. Né? As mulheres elevadoras se interessaram, mas poucos homens estiveram ali. Inclusive, a gente está trabalhando para transformar esse treinamento tipo EAD, para vocês acessarem aí um tempo que vocês precisarem, porque essa formação para liderança é fundamental. E quando a gente fala de liderança, é o dono da empresa, é o coordenador técnico, é aquela pessoa do administrativo que faz o papel de RH. A gente sabe, né, André, as empresas conservadoras, elas não têm toda essa estrutura. Então, as pessoas que estão ali, elas precisam estar preparadas. Então, esperem aí, aguarde que a gente logo vai disponibilizar o nosso EAD, né? Que daí vocês podem fazer no seu horário e tudo mais. Bom,
Queria só saber se você tem mais alguma dica, mais alguma informação para fechar esse tema e a gente deixar aí para o pessoal. Trazer esses exemplos, né, de cima para baixo, sempre. Falo muito que a gente precisa sempre se autoavaliar para ver se a gente não está fazendo nada que não seja correto e, se fizer, corrigir imediatamente. A nossa função também é de ação, não é de omissão. Então, se vier um colaborador, vier alguém, mesmo que naquilo, eu vou fazer um comentário, mas morre aqui. Não morre aqui, gente. A gente tem um dever de ir atrás, a gente protege, obviamente, deixa anônima essa pessoa, mas é nisso, a gente não tem que se preocupar só no aspecto resultado, mas a gente tem que se preocupar para que eu possa dar esse resultado, o que eu estou fazendo para trazer esse ambiente bom, né, agradável, e que vai deixar todo mundo muito à vontade de, quando não está nesse ambiente, puder falar com a empresa, que a empresa vai acolhê-lo. Tá? Exatamente, até porque uma empresa de elevador, né, gente, é feito por pessoas, né? Por mais que a inteligência artificial tenha aumentado aí, no final das contas, uma empresa de elevador sem técnicos, sem a área de venda, sem as pessoas que atendem lá, não existe. Então, a gente precisa ter um ambiente para que isso possa ser sustentável, né? Para que a empresa cresça. Muito obrigada por mais esse episódio. Lembrando que a gente libera um episódio de Conversa Legal no Elevador uma vez por mês. Então, fique atento que todo mês tem conversa com a doutora Andréa. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.